A justiça argentina decidiu o que vai acontecer com o Rodrigo Garro, o meia argentino que é camisa 10 do Corinthians, depois dele ter sido indiciado por homicídio culposo. O jogador estava de férias no seu país natal quando se envolveu em um acidente trágico que resultou na morte de um motociclista. Agora, já com as decisões judiciais em mãos, surgem algumas perguntas. O que exatamente a justiça decidiu? O Garro vai poder continuar jogando pelo Corinthians normalmente? Como esse caso pode impactar na carreira do jogador e como é que ele vai responder isso? Vai ser em liberdade? Vai voltar ao Corinthians? Bom, fica tranquilo que hoje eu vou trazer para você todas as respostas sobre isso, mas antes, é claro, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aqui agora e deixa também um like no vídeo, beleza? O Rodrigo Garro, meia do Corinthians, foi indiciado por homicídio culposo depois de se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista lá na Argentina. A justiça determinou que o Garro vai responder o processo em liberdade, sem qualquer agravante relacionado ao consumo de álcool, já que o teste indicou 0,54 gramas, que é abaixo do limite de 1 grama previsto para a lei argentina para caracterizar embriaguez ao volante. O jogador foi enquadrado no artigo 84 do Código Penal Argentina, que diz respeito à condução imprudente e negligente. Como medida protetiva, o Garro está proibido de dirigir qualquer veículo até o julgamento, que ainda não tem uma data definida. Apesar disso, ele tem permissão para deixar o país e já foi liberado para retornar ao Brasil. O Garro deve se reapresentar ao Corinthians na próxima terça-feira no CT Joaquim Grava, e a decisão de mantê-lo em liberdade considerou a ausência de agravantes e a sua colaboração durante as investigações. Agora resta acompanhar o desenrolar do processo, que vai ser decisivo para o futuro do jogador dentro e também fora dos gramados. O acidente que envolveu o Rodrigo Garro segue em investigação e novas informações, como perícia no vídeo e também no local do acidente e dos veículos e até mesmo a autópsia do corpo, vão ajudar a elucidar mais, trazer mais esclarecimentos sobre esse caso. Segundo Armando Agüero, que é o procurador-geral da província de La Pampa, o motociclista que veio a óbito no acidente apresentava uma série de irregularidades. Ele portava drogas, estava sem capacete e a motocicleta possuía faróis em condições inadequadas. Apesar da constatação de 0,54 gramas de álcool no sangue, a quantidade está abaixo do limite que configura um agravante na Argentina, que é de 1 grama. Isso afastou a possibilidade de uma acusação mais severa. O julgamento, que ainda não tem data marcada, caso seja considerado culpado, o Garro pode enfrentar uma pena de 2 a 5 anos de prisão, conforme o previsto pelo artigo 84 do Código Penal Argentino. A decisão final vai caber, claro, ao tribunal, que vai ter todas as ferramentas e tempo para analisar a situação da melhor maneira possível e fazer, claro, sua função: justiça. O caso do Rodrigo Garro é uma situação muito complexa que exige cautela de todas as partes envolvidas e das que palpitam sobre isso. Por um lado, a gente tem uma fatalidade, cara, um acidente de trânsito que resultou na perda de uma vida, algo que por si só é trágico e já merece atenção e é o ponto principal aqui. Mas por outro lado, existem elementos nesse processo que indicam que o motociclista também cometeu lá suas infrações, como dirigir sem capacete, com faróis irregulares, além de portar drogas, e esses fatos mostram que o julgamento não vai ser simples e vai demandar uma análise cuidadosa para que não seja cometida uma injustiça nesse caso. E é muito comum as pessoas, seja por clubismo ou não, terem opiniões divergentes sobre esse caso. Nos comentários aqui do canal eu já vi de tudo. Vi corintiano falando, cara, que a justiça seja feita, e vi corintiano falando, cara, o cara já morreu, não vai trazer ele de volta, deixa o cara viver, sabe? Essas coisas. Então assim, completamente como faz o Garro, né? Assim, as pessoas vão divergir sobre isso, e o mais importante agora é entender e ter cautela, para não inocentar e também não condenar nenhum dos lados. Para muitos, a presença mínima que seja de álcool no sangue do Rodrigo Garro, ainda que dentro do limite sem agravante, levanta dúvidas sobre a responsabilidade dele ao volante. Já outros consideram que as condições irregulares do motociclista mostram que a culpa foi compartilhada.
Só que aí é essencial a gente lembrar que só o julgamento, só a justiça, os responsáveis para fazer esse trabalho é que vão poder dar uma resposta definitiva, porque eles vão julgar com imparcialidade tudo o que aconteceu. O que a gente pode fazer e exigir é que isso não caia no esquecimento ou acabe em pizza, porque o Rodrigo Garro é um cara famoso ou nada disso. E sim exigir que a justiça seja feita. Sempre se colocar naquele lugar, cara, mas se fosse um parente meu, cara, eu não ia querer justiça, independente se é jogador do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, seja lá de onde for, você vai querer justiça, certo? Mas isso também não significa que o Rodrigo Garro é culpado. Longe disso, e é a justiça quem vai determinar. Enquanto isso, o Garro tem a oportunidade de seguir com a carreira dele, mesmo ciente que a situação pode mudar a qualquer momento. Não vai caber à opinião pública ou às pessoas nas redes sociais decidirem. É a justiça que deve equilibrar e, claro, se basear nos fatos concretos que vão ser apresentados. Mas falando do que a gente entende aqui, eu e você, que é futebol, pro Rodrigo Garro a coisa vai ser complicada, tá? Porque, cara, imagine a cabeça desse cara para entrar em campo com tudo que tá acontecendo, sabendo que ele tá sendo julgado por algo que pode pegar de 2 a 5 anos de prisão na Argentina, velho. Mesmo com todo o apoio do clube e dos companheiros, carregar o peso de um processo como esse, uma fatalidade, não é fácil, irmão. Uma vida foi perdida. E isso, claro que vai impactar no emocional de qualquer pessoa. Além disso, a exposição pública de jogar num time do tamanho do Corinthians, pode apostar que vão falar muito dessa coisa, mas não duvide que a primeira pergunta que vão fazer para ele, pode se passar quanto tempo for, vai ser justamente sobre esse caso. E as críticas que vão vir dos rivais, nas arquibancadas, nas redes sociais, vão aumentar ainda mais essa pressão em cima do jogador. E não ache que é pouco, porque o Garro até excluiu as redes sociais para não ter nenhum tipo de exposição nesse momento. A única manifestação do jogador até agora, já que ele excluiu suas redes sociais e não deu entrevista para ninguém, foi através dos seus representantes legais numa nota que diz o seguinte: por meio dessa nota, informamos que à noite do incidente, Rodrigo Garro conduzia seu veículo pela via principal quando houve uma colisão com uma motocicleta no lado direito do seu carro, correspondendo ao lado do passageiro. Depois do ocorrido, o jogador permaneceu no local, prestou os esclarecimentos iniciais às autoridades competentes e foi liberado. Ele aguarda a audiência marcada para esse domingo, onde serão analisados os fatos e definidos os próximos passos da investigação. O jogador lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares do motociclista, reafirmando seu compromisso em colaborar integralmente com as investigações em curso. Atenciosamente, David Divan. Bom, como você viu através dessa nota, o Garro estava esperando a decisão da justiça nesse domingo até para saber se ele podia sair da Argentina. Então, em resumo, ele pode sair da Argentina, foi indiciado por homicídio culposo, não tem data para julgamento e agora precisa aguardar. O Garro vai ter direito ao contraditório, a uma defesa, enfim, vai ter o promotor que vai ter a acusação ali e agora o Garro vai ter direito à sua defesa e precisa aguardar o julgamento para aí sim a gente ter um veredito sobre esse caso, se ele é culpado ou inocente. Qualquer coisa que vão dizer antes é só especulação, beleza? E o Corinthians, claro, como empregador, também vai ter um papel crucial nesse momento. Vai ter que saber administrar a situação, oferecer suporte ao jogador, principalmente de psicólogos, não só para ele performar bem em campo, mas também para preservar a imagem do jogador e do clube diante de um caso que é tão sensível. Vou lembrar, uma vida foi perdida. Mas e você, o que acha sobre tudo isso? Acha que o Garro vai conseguir focar no futebol e repetir o bom ano que ele teve na temporada passada? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!